Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast. Aqui é o Vitor Antoniazzi, eu estou com o Vitorzinho. E hoje a gente vai falar da influência da escola alemã no mercado de cerveja brasileiro. Sobe a vinheta. Cara, quando a gente fala de cerveja alemã, de escola alemã, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça de muita gente, inclusive na minha, quando eu pensei antes da gente começar a gravar, é a lei da pureza, né? Que no Brasil teve um impacto, eu acho que até hoje, essa questão junto com isso veio o folclore, o puro malte. Puro malte, a expressão, né? A expressão puro malte, de talvez classificar como uma cerveja até melhor. Depois a gente entra nesse detalhe, não necessariamente é melhor por ser puro malte, né? Eu particularmente, opinião minha, já tomei várias cervejas puro malte que tomam uma surra de cervejas que tem não adjuntos. Puro malte, exato. Mas, enfim, tudo bem. E aí eu acho que veio muito nesse movimento, né, dessa introdução do homebrew e pegar esse conceito do americano de fazer cerveja em casa, que é super comum, a gente falou no episódio, dois episódios antes desse. O card tá aqui embaixo, se você não viu, né, sobre a escola americana. E aí a gente pegou essa questão da lei de pureza, assim, muito forte aqui no Brasil, né, cara? E como você falou, a questão da associação à qualidade, não que a lei da pureza não seja uma associação, ela foi inventada atrás de 1516 justamente para dar um padrão de qualidade. Tinha questões comerciais, questões do excesso de uso de trigo, né, na cerveja e tudo mais, mas veio muito para dar um padrão, né, para o mercado, na época, para o mercado alemão, né, de direcionamento. Poxa, a cerveja estava virando uma mistureba de coisas que tinha muitas vezes surpresas desagradáveis para quem consumia. Então se criou, né, o Duque da Baviera trouxe essa ideia do puro malte. Cerveja era um produto produzido com água, malte e lúpulo. Levedura eles nem sabiam da existência. Nem sabia da existência, né? Naquela época, Deus ainda que terminava a cerveja, né? Então, essa questão não é um folclore a lei da pureza do puro malte, né? Mas isso influenciou muito o que o brasileiro enxerga como uma cerveja. Tanto que hoje, até as macro cervejarias exploram essa ideia do puro malte no rótulo, né? Puro malte significa, sim, que ela tem só os 4 ingredientes: água, malte, lúpulo e fermento naquela cerveja, mas... E o malte tem que ser malte de cevada. Malte de cevada. Mas não quer dizer, não representa total certeza de que aquela cerveja tem qualidade. Eu posso usar os 4 ingredientes de qualidade ruins, no meu processo pode ter muitas falhas, e aí pode acontecer de você ver um rótulo de uma cerveja puro malte e ter uma experiência desagradável, a cerveja não estar boa. Poxa, como uma puro malte está estragada se ela é puro malte? Está estragada porque processo, fermentação, outros detalhes não foram bem vistos, não foram bem alinhados nessa produção de cerveja. É interessante só colocar, eu falei do malte de cevada, isso é para a legislação do Brasil. Exato. Né? Então, para ficar lá no rótulo cerveja puro malte, para entrar nessa classificação, né, é até um pouco controverso, porque se você parar para pensar, se você não usar, vamos supor que a gente coloque trigo não maltado, ele é um adjunto. Então a gente vai fazer uma Weiss, tentando seguir a lei da pureza alemã, e ela não pode ser considerada puro malte. Ou até a cevada não maltada, se quiser colocar. Pronto, já está fora. A aveia, enfim, tudo que não seja o malte de cevada, você já cai nessa classificação que predominantemente, né, sai do puro malte. E só uma dica, né, uma colocação na realidade: a lei da pureza alemã só vale oficialmente na Alemanha. Então muita gente aqui no Brasil, seguimos a lei da pureza alemã. Sim, segue o conceito da lei. Não existe obrigatoriedade nenhuma de cervejarias seguirem. Você pode fazer uma cerveja com qualquer outro tipo de ingrediente, desde que ela tenha ali a cevada, exista um respeito de quantidades ou até dos ingredientes básicos. Você não pode simplesmente fazer uma cerveja de morango, farinha de aveia e água e fermento. Não, isso não é cerveja, isso é um fermentado de outros componentes. Então, para chamar de cerveja tem que ter o malte de cevada. E chamar de cerveja puro malte tem que usar só os 4 ingredientes. Então, existem regras diferentes da lei da pureza, né, gente? Mas muita gente segue a de lá e às vezes não segue as daqui, né? Acaba criando processos fora do padrão, fora da lei, fora do que a gente rege como qualidade, mas tem o selo puro malte. Então a gente tem que entender
bem essa balança, né? Uma lei que vale só para um país. E tende na próxima década cair também na Alemanha, porque o cervejeiro alemão, de modo geral, está querendo criar coisas novas, usar ingredientes novos. Porque o mercado alemão aceita que você importe cerveja não puro malte, mas te proíbe de produzir dentro. Então, assim, a cerveja não puro malte está sendo vendida, está ganhando mercado e o mercado alemão não está explorando isso. Eu acredito que vários empreendedores da Alemanha devem ter participação em cervejarias de fora da Alemanha para ganhar mercado dentro da Alemanha. Exato. Porque eles não podem produzir dentro da Alemanha. Eles podem importar, exato. Tem muito caso disso para poder. O cara tem a própria fábrica e ele é cigano para poder importar cervejas diferentes. Que loucura, cara. Regras que não se atualizam, né? Uma lei de 1516, então muito muda. O mundo mudou, o mercado mudou, o conceito do que é bom ou ruim também mudou muito nesse tempo todo. Exatamente. O que não mudou e que eu acho que é muito importante que permaneça dessa forma é o respeito ao mestre cervejeiro na Alemanha. Isso acabou virando uma posição na sociedade, é um status, né? Exato. Isso é uma coisa bem vista. O Brewmaster, que é o cara que faz a cerveja, que a gente chama de mestre cervejeiro, ele tem um destaque na sociedade que aqui no Brasil a gente usa mais o status da palavra, de brincar. E no Brasil isso foi tão distorcido que às vezes o cara que bebe muita cerveja, o leigo fala assim: esse aqui é mestre cervejeiro. Eu tomador de cerveja em exagero, sacaninha falando que é mestre cervejeiro. E lá não, né? Lá de fato é uma formação. Uma formação superior, inclusive. E que envolve muito tempo e muito conhecimento. Esse status é a influência pura da Alemanha. Porque você tem o mestre cervejeiro na Bélgica, na Inglaterra, em todas as outras, nos Estados Unidos, mas o status da profissão, tanto que a gente brinca, essa pessoa sabe muito de cerveja, ele é mestre cervejeiro, porque a Alemanha criou esse status. Né? A bandeira da profissão cervejeiro vem do alemão. Muito por essa ideia de criar processos, colocar qualidade, padronização. Né? Você ter cervejas idênticas, o belga não, né? O belga a gente falou no outro episódio. O belga faz uma cerveja, mistura, ele não tem uma obrigação em fazer cervejas iguais a todo momento. Ele segue, às vezes a cerveja é boa, segue alguns padrões, mas não é uma obrigação perfeita. Já na Alemanha, isso acontece, né? Você tem que ter um padrão. A mesma cerveja bebida hoje tem que ser a do mês que vem. E é cultural, né? O alemão ele é assim. Padrão de qualidade, padrão de repetibilidade, a gente fala muito no meio cervejeiro. E isso só aumentou o status do mestre cervejeiro, dessa profissão, pelo fato de que é ele que tem que cuidar disso, ele que tem que estudar essa técnica, tem que fazer com que a cerveja que a pessoa bebeu e gostou hoje seja idêntica. Seja idêntica e que aquela pessoa beba daqui a um mês, um ano e goste, continue gostando. Tem a mesma experiência boa que ela teve agora. A padronização do sabor e da marca, né? Essa associação que a gente faz, que é muito comum, se vocês pararem para pensar, e fica muito evidente em cerveja de trigo. A gente consegue inclusive diferenciar duas grandes marcas por características diferentes que viraram a assinatura dessas marcas, por exemplo, Paulaner, Franciscana, pequenas diferenças sensoriais. A gente consegue, quem gosta de cerveja de trigo vai entender o que eu estou falando, já sabe de cada uma tem essa característica, tem aquele padrão. E mantém o padrão. É muito interessante. E isso, nessa preocupação com manter o padrão, exigiu do cervejeiro alemão, do mercado alemão, uma atenção gigantesca com o processo, com a tecnologia. Basicamente, 90% que a gente tem hoje de equipamentos e projetos veio da escola alemã. Mas os Estados Unidos botou uma automação, criou um novo equipamento para dry hopping, sim. Tudo em cima de projetos, ideias iniciais, né? Essa fundação, ela exato, a fundação do projeto, a fundação da técnica, a tecnologia é alemã. Né? Tanto que a gente tem fabricantes de equipamentos, talvez os mais famosos, os mais bem conceituados do mundo, são alemães. Né? Muito do que se faz no Brasil, metalúrgicas boas, fabricantes de equipamentos bons no Brasil, seguem a linha dessas fabricantes maiores alemãs. Então a gente tem essa qualidade de tecnologia de produção e processo, e controle principalmente, controle do processo. Não é só fazer um equipamento que sai cerveja, é um equipamento que sai cerveja do jeito que eu quero que saia. Né? Isso é muito herança, né? E ensinamento do mercado alemão, essa questão do padrão, da qualidade direcionada. Isso ajudou com que a cerveja evoluísse
e tecnicamente falando, em qualquer lugar do mundo. Exato. Né? Então a gente, uma vez que importa os conceitos, não só os equipamentos, mas eu vou produzir um equipamento, eu vou pensar num projeto. Provavelmente você vai ter uma boa bibliografia em mãos e esse estudo vai envolver muita coisa da Alemanha, né? E não só em equipamentos, né, galera? Se a gente for realmente parar para pensar, referência para cervejeiro e para malteiro também. Exato. A Alemanha, eu posso, talvez, acho que eu vou colocar como opinião pessoal, é o berço, de fato, da cerveja para o mundo, né? Onde muita coisa foi criada, melhorada e difundida. É a escola que influenciou todas as outras. Também Se acho. olhar a fundo, é a escola que deu a base para as outras crescerem. Ela não criou as outras. Pode ter acontecido na Inglaterra, tinha tradição ao mesmo tempo que a Alemanha, talvez a Bélgica também, mas a Alemanha criou. Por mais que o belga diga, a gente tem liberdade para criar nossa cerveja, mas ele se preocupa em manter aquela biota, em manter a acidez, e toda essa preocupação com o processo detalhado e esse detalhamento, o procedimento operacional, o padrão, para que mesmo quando eu, mestre cervejeiro, desse momento não estiver aqui, o próximo possa fazer do mesmo jeito, né? Porque, se a cerveja tem aí milhares de anos, né? Cervejarias alemãs centenárias, aí, quase milenárias, algumas já com 1000 anos nas costas, quase. Não foram os mesmos que ficaram. A mesma receita está lá, a múmia cervejeira, né? Não. Então, assim, essa passagem de conhecimento padronizado é fruto da escola alemã, né? A qualidade que a gente põe e repete. Então a gente segue muito essa linha e se preocupa, né? E tem mestres cervejeiros no mundo todo e a gente tem escolas de mestres cervejeiros no Brasil em função dessa influência alemã. É a escola que criou base. Todas as escolas. A escola inglesa talvez não tenha influenciado nada a alemã, mas com certeza a escola inglesa foi influenciada pela escola alemã. A escola alemã influenciou todos os outros e no sentido de escola mesmo, de aprendizado. Exato, os grandes cursos de mestres cervejeiros, né? Todos na Alemanha, né? Os livros de consulta, quem fabrica cerveja e está com certeza buscando conhecimento já deve ter ouvido falar do Kunze, que é um livro super famoso. Então o berço a gente pode considerar que está lá. E associado à tecnologia, que sempre foi uma coisa absurda na Alemanha, muito também, né, pela questão da preocupação de manter padrão, né, esse comprometimento, essa seriedade que o alemão tem, que é muito característico da cultura alemã, né, de realmente respeitar e seguir a risca o procedimento. Não, ninguém dá jeitinho na Alemanha, então é diferente. Fora o jeitinho de fazer cerveja fora para importar, que não é puro malte, o jeitinho alemão. Mas ainda tem uns parentes que não são alemães. Ainda é um jeitinho até para trazer qualidade a mais, não é para burlar, né, a qualidade, sim para poder trazer algo de qualidade que uma lei não atualizada traz. Não defendendo a super seriedade alemã, né, 100%, mas entender que muito de quando a gente quer que algo seja levado a sério, a gente busca meios de tecnologia, procedimento que os alemães aplicaram. Então é super influente e forte a questão do serviço da cerveja, a limpeza do copo, toda a questão limpeza, o tipo de copo. Até o dimensionamento de garrafa e copo, né? Isso é uma curiosidade que não sei se todo mundo que está assistindo a gente agora sabe, mas por que as garrafas têm, né, 500 ml e os copos são daquele tamanho? Porque, em teoria, aquela garrafa precisa ser servida toda num copo. Uma cerveja de trigo, né? De trigo, principalmente cerveja de trigo, é verdade. E aí a associação mas por quê? Porque lá no fundo, tudo que está dentro da garrafa foi projetado para estar num copo só. Então, se você tivesse que servir uma cerveja de trigo em 2 copos, você tem que servir metade, depois chacoalhar, botar um pouquinho do que está no fundo da garrafa para um pouquinho para... Então, o alemão pensou até nisso, né? Isso foi bem interessante, essa padronização até no serviço. Exato. Copo, a garrafa já dimensionada para o copo da cerveja de trigo. Tanto que existem os copos, né? Você pega Kölsch, né? A cerveja Kölsch que tem lá o copo específico, é uma cerveja daquela região, aí esse regionalismo também, né? E não o regionalismo quando a gente tem aqui no Brasil de usar os temperos locais, mas criar cerveja
super padronizada e perfeita daquele local. Como eles não usam nada de especiarias locais, eles criaram muito as características de processo. É quase um bairrismo. Virou um bairrismo muito forte. Então, assim, cada cidade com a sua cervejaria, cada cidade com uma característica e com uma rivalidade, né? A cidade do lado. Altbier e Kirsch. Eles não fazem cerveja melhor que a nossa é melhor. Então, essa disputa do mais padronizado, do super exclusivo, isso é super legal, né? A questão de concorrência de mercado, de análise de mercado, análise do que tem em volta, né? E a valorização também disso, do que tem de bom aqui. Então isso é muito cultural deles e influencia também a gente, né? Essa ideia do, poxa, a cidade veste a camisa daquela cervejaria. Então, né? E é interessante que essa tradição, ela, além dessa questão de cidade, ela vai até para os grandes festivais, né? Então, caramba, tem uma época específica do ano que todo mundo bebe uma cerveja X, se veste da seguinte forma. Então, essa questão da Oktoberfest, por exemplo, que é super, super forte na Alemanha, atravessou barreiras e fronteiras que a gente pegou essa ideia, comprou essa ideia no Brasil e segue o que os caras fazem lá, por admiração, por respeito à tradição. Exato. A gente falou o belga trouxe a questão da mística na cerveja, o alemão trouxe a questão de inserir a cerveja em festividades. Né? Exatamente. Essa questão de transformar, trazer a cerveja como foco de uma festa. É isso. Né? Não é assim, a comemoração do aniversário da cidade tem cerveja, comemoração de uma grande conquista esportiva e tem cerveja. Ok, não. A Alemanha criou a festa da cerveja. Né? E a gente, né, um país que consome muita cerveja, a gente tem essa comemoração também. Nós temos a maior Oktoberfest fora da Alemanha, né, no Brasil. Então olha como isso influencia, né? A maior Oktoberfest, o país inteiro sabe quando acontece, se mobiliza, aonde acontece, como funciona, muita gente se mobiliza. Isso é uma influência de consumo gigantesca, né, para o nosso país, a festejar a cerveja. Comemorar a cerveja. Então a Oktoberfest é a festa que comemora a existência da cerveja. Ela é o principal, não é uma festa geral, é o principal motivo de a gente estar ali reunido. Isso é muito forte, né? Criar e valorizar o que é nosso, né? Produzimos, criamos, agora vamos comemorar o sucesso desse grande produto que a gente criou, que moldou a sociedade no mundo desde que o mundo é mundo, né? A cerveja está envolvida com a evolução do ser humano. Exatamente. Eu acho que associado a isso, a gente também tem uma questão muito, muito forte na Alemanha que tá um pouco relacionada com os estilos das cervejas. Né? O Zinho comentou sobre tem o que está perto ali, a Altbier e Kirsch, elas brigam entre si e uma é melhor, a outra não é. E na Alemanha isso foi tão bem difundido que vários estilos surgiram dentro do mesmo país, né, com utilizações diferentes. São cervejas que têm nuances, mas dá para você perceber a diferença. Mesmo que pequena, você tem uma que valoriza mais um pouco o amargor, outra que valoriza um pouco mais o malte, outra que usa uma tosta diferente. São coisas diferentes. E mais interessante do que isso até é pensar que a gente só tem 4 cervejas que não são lager dentro da escola alemã. Exato, é quase o inverso da escola belga. O belga só tem ales e o alemão basicamente só tem lagers, né? Fermento de baixa fermentação. Então a gente tem a Kirsch, Altbier, a Weiss, cerveja de trigo e suas variantes, né? Mas a cerveja de trigo, e a Berliner Weiss, que é a sour, né? Uma cerveja mais ácida. São as 4 ales que a gente encontra na Alemanha. O resto tudo é lager. Né? E lager, de uma forma geral, também exige muito controle de temperatura. Para uma lager bem feita, exige padrão de temperatura. Né? É mais difícil, você gasta mais energia para manter a cerveja mais fria, ela fermenta com temperatura mais baixa, o que ainda reforça essa questão do controle, do cuidado, da padronização, da tecnologia. Né? Já se fazia lager sem existir tecnologia de resfriamento. Jogavam para as cavernas para maturar. As cavernas tinham uma temperatura mais baixa do que o ambiente, então você tinha uma aceleração dessa decantação do fermento, acabava
multiplicando o fermento numa condição mais fria, então sobreviviam as células que trabalhavam melhor em temperaturas mais frias. E você acabou selecionando Uma levedura que deixava a cerveja um pouco mais límpida, né? mais límpida mesmo, mais neutra na questão visual, não tão turva. Fora a cerveja de trigo, se a gente for olhar todas as cervejas alemãs fora de trigo, todas elas são límpidas. Nenhuma fora super escura, Schwarzbier, por exemplo, ela, né, você não vai enxergar aquele efeito cristalino porque é uma cerveja super escura. Mas fora as de trigo, todas são cristalinas. Exatamente. Então, essa questão com essa preocupação com esse visual cristalino é muito legal. E eu estava pesquisando antes da gente começar a gravar e o significado da palavra Lager é bem interessante em alemão. Está associado a guardar e armazenar. Então olha que interessante, para a Alemanha, quando a gente fala de Lager, o peso que se dá a essa palavra é diferente. Não está só associado é ale ou é Lager. Não, Lager já está associado a uma coisa que vai levar mais tempo, que precisa ficar guardada, que vai ter um arredondamento de sabores, protegida, guardada. E isso, cara, é talvez aquele detalhe, né, a cereja do bolo que faz tudo se tornar um pouco mais especial, essa falta de pressa. Exato, e aí que associando a isso aí, né, que esse tempo a mais ajudou a deixar a cerveja mais limpa e mais cristalina. Pense como é o consumo no Brasil, olha uma outra grande influência. A gente tem, o mercado de cerveja especial no Brasil tem dificuldade, uma das dificuldades do mercado da artesanal brasileira é explicar para o consumidor que pode existir turbidez, porque a cultura alemã é de cervejas cristalinas, então a gente tende a achar que a cerveja melhor é aquela que está super cristalina, né? Então o público brasileiro tem essa influência que vem do mercado alemão, de querer ter uma bebida super transparente, brilhante, né? Então você olha a dificuldade que as raízes tiveram para entrar, ou as cervejas mais turvas, ou até alguém fazia uma lager mais turva, tipo uma Keller Beer, né? E se, poxa, mas essa é uma Pilsen, uma lager turva, assim, não tinha que ser super cristalina. Então a gente filtra muita cerveja no Brasil, existe esse conceito de visual brilhante. E a dificuldade comercial, porque isso gera mais tempo de adega, isso gera mais gasto, isso gera mais funcionários, isso gera mais uma porção de coisa. Mais processo, risco de contaminação. Então a régua estava realmente subindo e continua subindo, né? Hoje a gente tem uma grande dificuldade, aproveitando o gancho de cervejas mais cristalinas, a gente tem construções de mega fábricas, o que aumenta a competitividade, baixa preço. Então quem não está preparado para seguir essa tendência, que cada vez mais vai ser do consumo de... A cerveja, ela vai cada vez mais seguir o by the book, beleza, se a IPA, por definição, tem essa característica sensorial, o amadurecimento do mercado no Brasil vai fazer com que o perfil sensorial vá se aproximando dos guias de estilo, porque eles que são os guias que de fato as pessoas direcionam, né? Exatamente, se baseiam em cima para produzir um bom exemplar. E essa questão do mercado ele ficar cada vez mais competitivo tem o seu lado negativo de quem está entrando no mercado ter que estudar mais, desenvolver técnicas novas, a dificuldade é maior, mas em contrapartida isso acelera muito a nossa evolução do consumidor. Evolução de mercado. Já chega pronto uma coisa num outro padrão. Se a gente compara o mercado de 10 anos atrás, bicho, era outra história. Você tem mais dificuldade para entrar. Mas você precisa explicar menos para um consumidor mais maduro. Então tem essa balança. É difícil entrar sim, porque tem concorrência e quem está dentro está ralando, padronizando, criando qualidade. Não que quem entrou atrás não entrava com qualidade, mas as barreiras, pela falta de conhecimento do público geral, o público aceitava uma IPA super amarga, aceitava uma cerveja... uma Pilsen super turva. Uma Pilsen super turva. Hoje já começa a olhar, poxa, há necessidade dessa turbidez excessiva, né? Não é que ela seja ruim, mas se o estilo, se o manual, se um guia pede um visual brilhante, cristalino, por que você está fazendo diferente? Exatamente. Se eu não sei explicar o porquê que eu estou entregando a minha cerveja turva, o consumidor não volta. Pô, se ele que faz a cerveja não sabe explicar por que ela está diferente, por que eu vou continuar consumindo isso aí? Isso é a maior prova de que esse produtor, esse cervejeiro, não controla a própria produção, ele não sabe explicar, e aí ele parte para aquela outra cervejaria que sabe explicar, ou que tem uma cerveja turva, mas está bem desenhado o porquê da turbidez, né? Muita gente usa a expressão turvo natural,
né? Que é um jeito de vender a turbidez de um jeito mais fácil de se entender. Que é a definição alemã, né? Aquele Naturtrub, sim. Então, funciona, é um jeito de vender. A turbidez é natural na cerveja. A gente filtra ou deixa decantar muito tempo para limpar, mas não é um processo obrigatório. Claro que para alguns estilos hoje, se você quiser mandar para concurso, sim, vai ter que ser cristalino, porque o estilo pede, o padrão daquele estilo é um visual cristalino. E aí você tira daquilo ali, ou você explica muito bem para o seu consumidor, ou você coloca dentro do padrão. Exatamente. Então, essa questão, isso talvez aí por questão sensorial, a maior influência do mercado alemão é essa nossa vontade de beber e de ver a cerveja bem límpida, né? Então, porque eles têm essa preocupação com a cerveja deles, então passou pra gente, né? Eu acho que assim, se fosse para definir a escola alemã, o que deixou de legado para o Brasil, para o nosso mercado como um todo, eu acho que seria padronização, que você colocou muito bem, tecnologia realmente, e conhecimento, né? Esse aprofundamento, estudo. O estudo cervejeiro, né? Estudar cerveja. Estudar cerveja é herança alemã. É herança da escola alemã. Pô, estudar o que eu estou fazendo, não é fazer porque é assim que é feito. Né? É entender, o meu colega lá, aquela cervejaria faz assim, por quê? Se ele não tem um porquê, então eu vou tentar outro resultado, ou esse mesmo resultado com um processo mais eficiente. Né? Transformar a eficiência, né, em produção de cerveja é a questão isso foi a herança da Alemanha. Da escola alemã, tecnologia, processo, eficiência. Não é só fazer, hoje eu vou fazer 100 litros e rendeu 60. Bom, peraí, por que você foi fazer 100 e rendeu 60? Você vai repetir isso? Vai continuar batendo cabeça fazendo só 60? Foge do nível aceitável. Não, peraí, se você foi fazer 100, faça 100. Né? Então, melhoria, esse processo de melhoria contínua vem muito dessa herança dos caras. E é muito do que o nosso mercado conseguiu evoluir, inspirando-se nessa qualidade alemã. Então a gente fala, o alemão é muito antiquado. Ele não é antiquado, ele só sabe seguir muito bem seguir muito bem os seus princípios, os seus processos e procedimentos. Então não é ruim você repetir, você fazer coisa boa, pensar em qualidade e repetir, isso é ótimo. Se comprovadamente está funcionando e é bom, por que não repetir? Por que você vai deixar sempre pro acaso, pro destino fazer uma cerveja boa para você? Não, repita a cerveja boa, saiba o que você está fazendo. Exatamente. É isso aí, galera. Então a gente encerra por aqui esse episódio. Mais uma escola carimbada. E não esquece de se inscrever, ativa o sininho, comenta aqui embaixo e compartilha esse vídeo aí para os seus amigos que gostam de cervejas alemãs também. Bem cristalinas, né? Do jeito que o brasileiro ou super turvas. Como a Weiss, verdade. Que é só dando aquele último detalhe, né? A Weiss que é uma grande porta de entrada para vários estilos, né? Olha a influência alemã mais uma vez aí. Exatamente. É isso aí, galera. Até a próxima. Até a próxima.